E eu vou fazer um treino e um jogo com o Curitiba ou Paraná. E vai ser o melhor time do mundo. Porque eu sou argentino. Sim. E nós outros somos os melhores do mundo. Eu sou Bolívia. Editor desimpedido, su era sin límites, si no aguenta tá furido. Sou Bolívia. Ai, Brasil! Quinta-feira, você já sabe, é dia de BTS no Desimpedidos. E hoje eu tô aqui com ele, finalmente, Levir Coupe. E aí, Levir, beleza? Beleza. Só faltava prazer. você, cara. Você já conhecia o programa assim ou é só depois que você virou youtuber? Não, eu já conhecia. Você ficou famoso muito rapidamente. Eu tentei saber assim por quê, sabe? É difícil de explicar. Não tem. É difícil, né? O sucesso, às vezes é difícil de explicar o sucesso. Então, às vezes tem uns jogadores perna de pau que se consagra, às vezes tem um cara que é craque e não consegue nada na carreira, né? Não dá pra explicar algumas coisas. Como é que tá a vida sem treinar nenhum time, sem torcida fazendo pressão, sem jornalista querendo fazer pergunta pra te comprometer? Tá mais leve? Cara, eu tô sabe num vácuo? Assim, um vácuo. Na nuvem? É, uma nuvem. Não sei te dizer exatamente. Porque eu não tô curtindo completamente a vida assim, porque o futebol me acompanhou a vida inteira, cara, desde criança. Então, é só uma coisa, que nesse momento eu não quero trabalhar com futebol. Então, isso eu decidi. Sim. E agora estou mais empenhado em cuidar dos meus netinhos. Tem dois, o Davi e o Luan. Estivemos em Balneário Camboriú. Pronto. Voltei de lá hoje. Agora vou pra onde? Sim. Né? Sabe, ainda tô nessa... Você vai acostumar, daqui a pouco vai começar a curtir, né? Porque por enquanto fica aquela coisa meio esquisita, que você tá muitos anos aí nessa estrada, né? De repente fica estranho. Essa história de burro com sorte que a gente falou que ficou famosa, até título do seu primeiro livro. É um jeito de responder com ironia, às vezes, a algumas críticas que você recebe? Eu acho que sim. Mas isso é uma coisa espontânea, assim, não é que eu quero fazer isso, sabe? As coisas vão acontecendo. Bom, Levir, e o segundo livro, vai sair ou não vai sair? Vai. Agora é o seguinte, eu só tenho uma convicção por enquanto, é o nome do livro, que é Um Burro com Sorte 2, De Volta pro Inferno. Que é a minha volta do Japão pro Brasil. Ah, entendi. Então, aí, sabe, aí dá pra ter uma ideia, né? Aprendi muitas coisas lá. E história não falta. Nossa, história, meu Deus. Ó, conta uma passagem engraçada sua do Japão que não tá no seu livro 1 nem no 2. Uma vez, eu fui fazer uma palestra com os jogadores, estava no intervalo. O nosso time estava atacando muito desordenadamente, assim, né? Então eu quis dizer para eles, ô, gente, para com esse negócio, o nosso time parece um time de índio, pô. Aí o Gandhi, o intérprete, falou, Levi, time de índio. Eu falei, time de índio, vocês não entendem, né? Vocês já assistiram o filme de Bang Bang, Faroeste? O índio só quer atacar, tá? E os caras ficam parados matando os índios, sabe? Sim. Aí ele falou, Levi, sabe o que é? É que aqui no Japão não tem índio. Mas eles não entenderam. Mas eles assistem filme de Bang Bang americano. Eu queria matar o Gandhi. Gandhi, para com esse negócio. Não tem índio. Ô, Levi, depois que você para, você deu muitas entrevistas já depois que você parou? Não muitas. E é diferente, você sente uma liberdade assim, agora eu posso falar umas coisas, ou você sempre falou o que você quis, então não tem diferença nenhuma? Não sinto muita diferença. Eu, nas entrevistas, eu sempre fiz isso. Já magoei algumas pessoas, já fui mal educado, até peço desculpas agora, né? Agora que eu já parei, eu fui infeliz em algumas entrevistas, isso aí não tem a menor dúvida. Mas assim, na conta geral, né? Eu me sinto feliz, assim, não me sinto frustrado, assim, por nada. Ô, Levir, como que era o zagueirão Levir Coupe? Era desarme na bola ou chegada no tornozelo? Cara, eu era um zagueiro legal, cara, sabe? Eu comecei no Infanto Juvenil do Curitiba com 14 anos e aí fui até 32 anos, né? Como profissional. Eu tive a oportunidade de defender a seleção brasileira sub-20. Nós fomos bicampeões mundiais na França. Eu era o capitão do time. Foi um paraíso, assim, uma época muito feliz da minha vida. Eu subi no Curitiba, aí eu viajei bastante. Eu joguei... Nessa época você ficou mais bonito? Santa Cruz de Recife. Eu era um metrosexual, cara. Hoje eu sou um centímetro sexual. Mas agora... eu joguei no exterior, foi muito bom. O tempo foi muito legal. E quando tinha que chegar, chegava. E quando dava pra desarmar na bola... Eu era jogador mais técnico, assim, do que violento. Não tinha muita altura, 1,78 m. Mas tinha uma impulsão legal, cabeceava bem, assim, um jogador técnico. Sim. Jogador técnico
que também no fim de carreira foi um jogador barra técnico. Tá, isso aconteceu já nos últimos clubes, assim, no Figueirense, no Juventude de Caxias do Sul. E às vezes caiu o técnico e os diretores pediam pra eu ficar responsável em 1, 2, 3 jogos, assim. Assim, Levine, enquanto a gente não contrata alguém, você treina o time, joga... Foi o meu último clube de juventude. Eu tinha 32 anos e eu já tinha curso superior de educação física. Ali começou a coisa, né? E você já se botou no banco, não? Fomos jogar contra o time, acho que era o Santa Cruz. Furei numa bola e saiu o gol dele. Saiu o gol dele. Aí eu cheguei no intervalo e o que vai fazer? Vou me substituir? O que eu vou fazer? Assim. Resolvi me dar mais uma chance. E aí conseguiu jogar. Não, e fui bem, terminou o jogo e tal, mas olha a vergonha, cara. E você aqui de Curitiba, você treinou os 3 grandes do estado, né? O Curitiba, o Atlético e o Paraná. Qual que era o seu time de coração de moleque na infância? É meio difícil eu dar essa resposta, porque pessoal, eu não tenho. Porque lá em casa, meu pai e meus 2 irmãos, eles torciam pro o antigo Ferroviário, né? Que hoje é o Paraná Clube. Uhum. E eu comecei no Infantil Juvenil do Curitiba com 14 anos. Aí depois eu tive uma fase muito legal, assim, como técnico no Atlético Paranaense. Então eu acabei, sabe, dos Mas eu levei criancinha com 8 anos. Com 8 anos eu não tenho lembranças de 8 anos, sabe? Eu acho que Não me lembro. 8 anos, 10 anos... Levi não quer Seleção revelar o brasileira, seu só. time de infância, Brasil. Tudo bem, vamos deixar quieto. Não, realmente não tinha um time, assim, que marcava. E o Criciúma foi campeão da Copa do Brasil de 91 com o Felipão, mas você que começou a montar aquele time, né? Você considera um pouco campeão dessa Copa aí também? Não, aquilo foi um ciclo. É. Eu acho que talvez tenha sido, né? Talvez, eu não quero falar, não falo isso com certeza, assim. Mas talvez tenha sido um dos melhores da história do Criciúma. Eu me lembro que nós fomos campeões catarinenses com o Criciúma. Aí, quem assumiu o time foi o Felipão, com a mesma turma, e foi disputar a Copa do Brasil. E ele foi campeão da Copa do Brasil. E em seguida eu voltei para disputar a Libertadores. Nós somos semifinalistas da Libertadores, cara. Sim. Com o Criciúma. Demais. Cara, De o ouro. estádio era cheio, era amarelo e preto. Eu sempre gostei da camisa do Criciúma. É bonito. Então, amarelo e preto Do Tigre. destaca muito, assim. Né? Eu já entrei em campo de mão dada com o Paulo Baier, agora que ele tava O lateral, né? com o jogo contra o Cruzeiro, inclusive lá, com o Criciúma, foi demais. Você foi campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro em 96 e depois com o Atlético Mineiro em 2014. Qual dos 2 títulos foi mais emocionante pra você? Eu acho que o emocionante, as viradas do Atlético, porque foi um negócio muito, Sim. assim, anormal. Não? A gente teve que fazer 4 gols 2 vezes. Contra o Flamengo e contra o Corinthians. Pois é. É meio inexplicável, assim, né? Eu também já perdi alguns títulos, assim. Com o próprio Cruzeiro. Como eu ganhei esse? O próprio Cruzeiro em 98, que foi 3 vezes. No Cruzeiro, nós somos 3 vezes vice. Então. Pois é, você chega na final Um belo do time. e não dá certo, às vezes, ali. De 98, então, a gente pode falar que foi o que o Burro teve mais azar. O Burro não né? tava com sorte. Foi isso. Deu tudo errado na última partida. Pois é. É isso aí, né? É, porque ninguém vai... Porque na última partida, se foi decisão, assim, na hora da decisão. que foram 3 vices. Mas as campanhas foram ótimas. Foram assim, ótimas, boas, tanto é que bateu na trave. bateu Só que na o pessoal trave. vai lembrar que perdeu, né? Claro, Porque a gente tá é. no Brasil, né? É assim que funciona. Ó, uma primeira pergunta aqui de um torcedor do Palmeiras, ó. Vamos, salve Devir. Queria fazer uma pergunta. Por que você topou assumir aquela cadeira elétrica que era o Palmeiras de 2002, pós-Luxemburgo, pós-Murtosa, sem dinheiro porque a Parmalat saiu fora, com o Sapo Boi no comando, boi barato, só que era só barato, que de bom não tinha nada. E o que faltou para estar escapando do rebaixamento de 2002? Cara, eu vou te dizer uma coisa, foi uma das decepções da carreira, assim. Sim. E aí, sabe, a oportunidade de treinar o Palmeiras, quer dizer, Claro. é muito legal, entende? Fomos bem até o finalzinho e ainda acabamos tropeçando. Mas você já O time pegou o bonde caiu. andando, né? Não, já peguei Caída o bonde do andando. barranco. Foi uma Eu não tive experiência. medo de ir, a experiência foi... É claro que foi triste, né? Sim. Porque eu não consegui o objetivo. Era bom time. Não era o time Não pra era cair, bom, né? não era um bom time. Era um bom elenco. Não era pra bom cair. elenco. Alguma coisa não andava bem, extracampo. Qual que foi o problema Então- extracampo, assim? Não, o extracampo é a briga que não acaba mais entre diretoria. Ah, tá. Um Política querendo do matar Palmeiras. o outro, tá? Um quer matar o outro, que normalmente isso acontece nos clubes. Muito bem, assim, teve o Atlético Paranaense em 2004, que o pessoal também lembra aqui. Tem uma pergunta aqui, aconteceu alguma coisa entre você e o Petralha que prejudicou o desempenho do Atlético em 2004? Nós tivemos um desencontro.
Pode Ele ser pensava uma inteligência. coisa e eu pensava outra. Sim. Mas o time estava muito bem, assim, foi muito legal. Foi, acho que, a melhor campanha da história do Atlético. Do Atlético. Na carreira. Deixamos de ganhar o título, seria isso, em um Sim. jogo. E aí Então, muda a impressão Muda completamente, da exatamente. temporada inteira. Esse cara é o mercenário, é o não sei o quê. Assim É funciona. aquele jogo do Grêmio? É. Que os caras Foi o falam jogo do Grêmio que a gente vencia 3 a e eles 0. viraram, né? E virou. E aí Viraram falaram o jogo. que teve discussão de bicho no vestiário, que falaram de dinheiro no vestiário na hora do intervalo. Isso é mentira. É mentira? Isso é mentira. Porque muito torcedor no Twitter falou isso, eu nem sabia. Isso é mentira. O que teve foi uma discussão profissional de bicho, e quando que ia ser pago, como que não sei o quê, antes do jogo. Qual foi o time, Levir, que você mais encaixou o seu estilo e combinou com os jogadores e que jogou mais bola? Que você olha e fala, pô, esse time eu treinei, deu certo e jogou demais. É outra pergunta muito difícil de responder. Por exemplo, o time do Atlético Paranaense, Jadson, o Dagoberto, Fernandinho. o Fernandinho, imagina. O time jogava, encaixou direitinho. A gente era feliz vendo o time jogar, entende? Jogava demais, eu Então, o lembro time dessa. era muito legal, assim. Eu passei um tempo muito bom. E você falando do Japão, Levi, você brilha seu olhinho quando você fala do Japão, porque você foi muito feliz lá. O que fez você ficar lá? Você falou pra mim que você foi ficando, né? Você achou que ia ficar um período, ele chegava lá, renovava, ficava mais um pouco. Alguma coisa te prendia lá, o que é? Pois é uma coisa que eu não sei te responder exatamente. Sistema de vida, assim, sistema político. Educação. Desde a política, educação, quer dizer, o sistema de viver do povo japonês é encantador, e é vergonhoso para nós. Sim. Essa parte de educação, saúde, respeito profissional, sabe? Cara, eu passei um tempo assim, muito alegre, E muito você feliz, de é ídolo no respeito. Japão, né, Levi? É Os caras te engraçado, amam lá. Só uma coisa assim que eu lamento um pouco, sabe? Uma coisa só na minha carreira. É de ter ido a segunda vez não, de ter ido também pro Gamba Osaka, que é o rival Da mesma cidade. da mesma cidade. Foi muito engraçado, porque não deu liga. Eu fiquei pouco tempo e resolvi falar, não, eu vou embora. Quando eu cheguei no aeroporto, a torcida do Cerezo estava no aeroporto para Olha se só. despedir. Quer dizer, aquilo me deu uma vergonha. Tá? Dentro do futebol, foi uma das coisas que eu fiz que eu não faria novamente. Sim, você não se sentiu bem porque você imaginou que o torcedor ficou um pouco chateado. Mas ao mesmo tempo eu fiquei você com dó viu do o pessoal quanto do que Cerezo, você era sabe? querido, né? O nível de Foi engraçado que demais. quantos Eu caras fiquei- gostavam de você, né? O que deu pra você aprender lá, treinando o time japonês e outra cultura que você conseguiu aplicar aqui quando você voltou? Teve alguma coisa? Os japoneses, eles têm uma dificuldade. Eles não têm a criatividade que um brasileiro tem. Eles fazem o que você manda eles fazerem, sabe? Agora o brasileiro não, né? Já toma decisão paralela, já questiona o técnico. É o contrário, ele não ouve É. essa instrução e ele vai improvisar E o que lá- ele quiser. Agora, então, isso que é a maior vergonha que a gente passa lá. Já É a te chamaram nossa- de burro É lá? a nossa falta de educação. Já te xingaram Olha. de burro? Já teve invasão de CT? Já teve protesto com faixa lá? Fora, Levi! Fora, Levi! Acho que não tem, né? Acho que não Cara, tem nada disso. Invasão de CT. impressionante, cara. Reunião Eu fiquei com lá. torcida organizada do Japão, não É. tem. Eu fiquei quase 10 anos no Japão. Pois é. Nunca aconteceu isso, Nada cara. Que disso, coisa. né? A gente tava falando do Cruzeiro, que você foi campeão da Copa do Brasil com o Cruzeiro. Mas o Atlético foi o time que você mais treinou. Você treinou 5 vezes o Atlético Mineiro. Aí eu pergunto, não era bom ter ficado uma vez só? Por 5 anos, talvez? Pois é, então. Mas aí que assim, em Mas várias por que fases... que eu fui 5 vezes? 5 E vezes. 3 vezes pro Cruzeiro, é isso? Tá, 8 vezes pra Belo Horizonte. Porque não virado podia ter mineiro. ficado uma vez só? Lógico, já fica lá em BH, pô. Cara, eu não entendo futebol por causa disso. Viu? Ô, Levi, você brigou com o Ronaldinho no Galo? Você chegou a ter uma diferença com ele? Não, briga não. Não, briga não. Discussão? Não, discussão eu tive com todos. Assim, foi você que... Ele saiu por sua causa? Foi você que te dispensou ele do Galo? Não, acho que não. Eu sou um cara tão desligado, porque eu não tenho certeza do que eu tô te falando. Nós tivemos uma discussão uma vez, que eu me lembro, numa substituição. Tirei durante o jogo, alguma Sim, coisa sim, assim. sim. Tirei durante o jogo, eles não gostaram. Se reúnem depois, aí eu vou lá com 3 chutes no gol, 2 dribles, é muito pouco pra tua bola. E o que ele falou Você, não nessa queria, hora? você queria continuar no jogo? Sabe como é que é? Então a gente discute depois, os elogios. E as críticas eu fazia na frente dos profissionais, Cara a cara. reunidos ali, tá? Preparador físico,
na comissão técnica, jogadores. Ali ele tem a oportunidade de falar também, falar, viu, eu achei que estava bem no jogo, eu achei que eu não devia sair. Mas num jogo, o público presente e tal, Sim. O cara fazer charminho, sabe, eu não aguento muito, não gostava muito disso. Então eles acabaram saindo um pouco por causa disso, né? Talvez algum. Claro, eu não agradei todo mundo, pelo amor de Deus, cara. Eu sou um ser humano. E era difícil domar ali esse grupo? Ronaldinho, Jô, Tardelli. Não era, cara. Eu nunca tive muito problema assim com os jogadores, entende? Porque eu era do meio mesmo também, né? Então a gente tinha normalmente um relacionamento bom assim com todos. Pergunta da torcida do Twitter aqui. E aí, Bolívia? E aí, Levi? Em 2015, você fazia um belo campeonato brasileiro, vice-líder, brigando ali pau a pau com o Corinthians. Aí você classificou o Atlético para Libertadores, chegou ao final do ano, você não renovou com o Atlético, não conseguiu renovação. Por que aconteceu isso? E, Levi, conta a história aí que você falou assim, quem fosse de camisa do Galo lá no seu restaurante japonês em Curitiba não ia pagar, que choveu de atleticano lá. Valeu. Eu não tenho certeza exatamente, imagina. Eu não sei o que eu almocei hoje. Eu vou lembrar. E o que ele queria saber do restaurante que choveu atleticano, que você falou que ia comer de graça com a camisa do Galo. A minha mulher queria me matar. Uma vez eu falei, olha, se aparecer com a camisa do Atlético lá, não pagar. A Marília queria me matar. Porque... Baixou um monte de galo doido. Exato, começou a chegar muita gente. Tá? Só os galos doidos. Começou a chegar muita gente, me apertei. Eu falei, Marília, fecha o restaurante que eu sou obrigado a pagar. Eu falei, nem que eu pague pra todo mundo. Ô, Levi, aquele título de 2015, que eu acho que é aquele do Corinthians, você chegou a falar que tava manchado e tal, depois você chegou e falou, pô, não foi isso que eu quis dizer, tal, não sei o quê. Você acha que existe alguma coisa assim que o povo fala pra favorecer Corinthians e Flamengo, os times de massa? Você acha que existe corrupção no Brasil? Então a resposta é a mesma. A resposta é essa. Muito bem. Por falar em Flamengo e Corinthians, foram dois clubes que você não trabalhou. Cara, você sabe que eu lamento isso? Então, é uma pergunta que eu ia te fazer. Eu lamento, assim, pela torcida. Pelo apelo, né? né? Bacana, porque é bacana trabalhar em time que tem torcida, assim, que é muito legal isso, né? E acabou não rolando, nunca teve não proposta. rolou, cara. Eu tive até uns contatos. O Andrés veio? Andrés Sanches. Eu cheguei até a conversar com ele. Mas quando aconteceu isso, um sobrinho meu de 4 aninhos pegou um revólver desses de brinquedinho, que gruda nas paredes, e me acertou diretamente no olho direito. Pá! Retina. Tive que fazer uma cirurgia de retina. Vixe. Eu não estava enxergando bem, não conseguia enxergar. Senão você teria ido pro Corinthians. Era bem possível, assim, na época. Capaz, era bem possível. Seria bacana, né? Salve, Levi. Abraço. Queria fazer uma pergunta. Por que você acha que essa última passagem aqui pelo Atlético não deu certo, né? No início de 2019. Queria te mandar um abraço. Valeu, velho. Pode ter certeza que você tá na lista dos maiores treinadores do Clube Atlético Mineiro. Cara, não existe uma explicação lógica assim, né? Basicamente, resultado. Não conseguir resultados, cara, você cai, não tem jeito. E no Santos foi a mesma coisa? No Santos não foi a mesma coisa, porque o time tava legal. Tava bem. O time tava bem, assim. E aquela história que os caras te mandaram embora e depois você voltou, que ficou estranho esse negócio aí. O Levi foi demitido, não foi, não, é mentira. Essas coisas que me fizeram interromper a carreira agora. Eu poderia, mais adiante ainda, eu gosto de futebol, adoro futebol. Você cansou dessas putarias? Mas assim, sabe, eu cansei desse tipo de situação. Tá? Sim. Nós estávamos descendo de ônibus de São Paulo para Santos, a notícia no ônibus da minha demissão, cara. Cara, aí cheguei lá e falei, não, nada disso, tal. Não é nada disso. Então, jogamos bem, nós fizemos uma boa campanha, um elenco todo valorizado, Sim. Legal, assim, sabe? Então, essas coisas começaram a me né? incomodar um pouco também. Desanima, né? Falei, chega. Ao longo da sua carreira, o perfil de jogador de futebol foi mudando de acordo com um monte de coisa que vai mudando no mundo. Então, o jogador dos anos 80, 90 era uma coisa. O jogador agora, até do ano passado, que você estava treinando ainda, é outra coisa. Você teve que se adaptar, se atualizar para poder lidar com essa molecada? Não. É mais ou menos igual? Sinceramente, não. Porque, sabe, eu tenho algumas convicções e só fui dando sequência. Agora, umas coisas que mudaram, assim, a comissão técnica evoluiu muito. Antigamente, você tinha o técnico e um preparador físico. Hoje em dia, você tem mais de 10 a 20. Todos são importantes. O assistente técnico, são todos importantes. Não é que só está enchendo, assim. Sim, e aí teve aquela sua declaração sobre o São Paulo, que foi muito polêmica, você falou sobre... Pá, você está super valorizado. Eu não sei se você usou essa palavra,
Também é porque ele anda de bicicleta, tem tatuagem. Você acha que o trabalho dele foi super valorizado? O mercado é aberto para o mundo inteiro, pô. Eu já fui para o Japão, já fui para a China. O que me incomoda um pouco, vocês que estão em casa, pensa num nome de um técnico brasileiro. E olha, vocês já vão torcer o nariz. Sabe o que é? Pô, esse cara de novo? Esse cara aí? Ah, tá louco. Aí eu pergunto, você é engenheiro? Então você é o melhor engenheiro do Brasil? Que número de engenheiros você se coloca? Se você não estiver entre os 10 primeiros, você é um fracassado? A imagem do técnico ficou assim, uma imagem desgastada perante o torcedor. Então acho que nós precisamos recuperar isso, gente. Nós precisamos recuperar, nós tivemos grandes técnicos lá no Brasil também, temos grandes técnicos no Brasil. Esse foi um dos motivos também pelos quais eu resolvi, chega. Tô de boa. Tá bom, tô de Chega. boa. Ô, Levi, meus você netos. não anda de bicicleta, Levi? Porque carequinha você já é um pouco, ó, com o São Paulo. Andar de bicicleta, você deve já ter andado de bicicleta na sua vida bastante. Só falta tatuagem. Ó, só que essa tatuagem, ó, agora a gente vai descobrir como é que você ia ficar. Vamos... Aqui, ó, vamos ver como é que ficaria Essa é uma homenagem. Levi Uma homenagem de tatu. Olha aí como ia ficar legal. É uma homenagem pro São Paulo. Vamos ver o Levi. Tá meio justo, mas entra, né? Aqui, ó. Olha lá. Olha aqui, Vou ó. botar a manguinha por cima. E aí, Levi, agora sim, você então agora, segundo a imprensa, você tá credenciado a ser um bom treinador. Eu sou grato por ti, muito obrigado. Me gusta muito estar em Brasil, tá? E eu vou fazer um treino e um jogo com o Curitiba, o Paraná, De bicicleta. o Atlético. Em bicicleta. E vai ser o melhor time do mundo, porque eu sou argentino. Sim, tá? sim. E nós outros somos os melhores do mundo. Muito bem. Maravilhoso, Levi. Agora, pra acabar, é o já ou jamais. É só pra acabar. Eu falo uma frase e você só responde com já ou jamais, tá bom? Ó, quase saiu na mão com o repórter. Jamais. Jamais. Botou medalhão no banco só pra mostrar quem manda e ganhar o grupo. Jamais. Deixou de substituir alguém que tava entregando o jogo no primeiro tempo só pra não queimar o cara. Talvez. Talvez já fiz isso. Foi buscar o Casares no bar. Nunca. Jamais. Mandou bater no Carlos Alberto. Qual o Carlos Alberto? Quando ele jogava no Figueirense, que aí reclamou que mandou bater nele. Talvez. Pegou um jogador dando aquela descascada no pepino ali no quarto. Nunca. Nunca. Jamais. E pegou algum TTT, jogador com jogador ali, alguma coisa assim. Jamais. Também nunca viu nada do tipo. Love story, assim, não vi nenhuma love story. Não? Não. Não me assustaria, assim. Sim, normal, não, né? Não faria mal, é. Só ia surpreender os dois ali, ia tomar um susto. O amor, cara. O amor supera O barreiras. amor supera. Maravilhoso. Vamos bater palma pro Levi, que foi demais. Levi, brigadão pela entrevista, foi Valeu incrível. pra vocês, um abraço. Valeu. É o seguinte, o Levi também tá com o canal no YouTube, canal do Levi Cup, então vai lá, se inscreve no canal do Levi. Eu vou gravar um vídeo com você também, né? Eu estou escrevendo agora. Maravilhoso, é nóis, Brasil. Até quinta que vem com mais um BTS. Tchau.